gente, aqui o... Gente, eu vou botar aqui. K é dito ordenado, não, é dito ordenado arquimediano se M contido em K é ilimitado sobre K. Então, existem essas equivalências aqui, ó. Existem essas equivalências. A N contido em K é ilimitado sobre K. Se A e B se A e B pertencem a K, tal que A é maior que zero, existe um N pertencente aos naturais, tal que N vezes A é maior que B. E C, para todo A maior que zero, existe um N pertencente aos naturais, tal que 1 sobre N é maior que zero e menor que A. Bom, A implica B é equivalente, né? Porque se N é ilimitado, dados B e A diferentes de zero, né? Ó, A implica em B. Se N é ilimitado, e A é maior que zero, então existe um N pertencente aos naturais, tal que N é maior que B sobre A, né? E aí, passando lá, multiplicando ali, então implica que MA é maior que B, beleza. Então, A implica em B, beleza, vai. Agora vamos mostrar que B implica em C. Vou mostrar que B implica em C. Eu quero provar que dado A, né, existe um N tal que 1 sobre N é menor que A. Então é a mesma, ó, 1 sobre N ser menor que A é equivalente a dizer que 1 é menor que N vezes A. Então, pelo B, né, por B, dados 1 e A, existe 1 igual a B, né, e A existe um N pertencente aos naturais, tal que N vezes A é maior que 1 que é igual a B. Isso equivale a dizer que A é maior que 1 sobre N, que é maior que zero. Agora, se vale C, implica em A. Ou seja, se dado A existe um natural cujo inverso é maior que A, né, o N é ilimitado. Por quê? Vamos provar que o N é ilimitado. Então, dado K1 maior que zero em K, né? Valendo C, existe um N pertencente
Mas isso equivale a dizer, passo o K1 aqui multiplicando, né, para cá, K1 é menor que N. Então, se vale ser, eu estou dizendo o quê? Que dado K1 existe um natural que vai ser maior que K1. Isso implica que N é ilimitado em K. Então, a conclusão que a gente tirou do vídeo anterior, né, a conclusão que deu pouca coisa lá, a conclusão é o seguinte: os racionais é um corpo ordenado arquimediano, tá? Beleza? Os racionais é um corpo ordenado arquimediano. Beleza? Porque, né, nós sabemos que porque em que os naturais eles são ilimitados. Belezura? E aí a gente vai provar uma coisinha aqui. Nem todo... Olha só, vamos provar aqui uma coisa que diz o seguinte: nem sempre um conjunto limitado em K possui supremo ou ínfimo. Vamos dar um exemplo de tome, vamos dar um exemplo aqui. Tome o K sendo racionais, tá? E o conjunto X pertencente aos racionais, tal que x é maior ou igual que zero e x ao quadrado é menor que 2. E tome B, o x pertencente aos racionais, não, o y pertencente aos racionais, vamos pegar aqui, opa, tô com medo desse babado aí, entendeu? Se pirulitar e acabar coisando. Desligar esse babado aí. Tal que o y é maior que zero e y ao quadrado é maior que 2. Tá? Então, por exemplo, 1/2 pertence a A, porque 1/4 é menor que 2. O 0 pertence a A, né? 3/2, 9/4, né? O 3/2 também pertence a B, entendeu? O A, ele... Vamos provar. O conjunto dos elementos... Ó, o A é limitado em quê? Por que o A é limitado em quê? Vamos lá. O A é limitado em quê? Pois, para todo x pertencente a A, x tem que ser menor ou igual que 2. Por quê? Todo cara em A, ele é limitado, mas não tem supra. A gente vai ver isso agora. Menor ou igual que 2. Pois, se x pertencente a A e x fosse maior que 2,
Então, x ao quadrado seria maior o quê? Que 4, que é maior do que 2. Mas se x pertence ao x ao quadrado não é maior que 2, é menor que 2. X ao quadrado implicaria que x não pertence a A. Absurdo. Então, todos os elementos de A são limitados, tá? São limitados superiormente, mas os elementos de B e de Y são limitados inferiormente por 0. Tá certo? E o A é limitado superiormente, o 2 é uma cota superior. Ponto 1. Vamos provar que A não possui elemento máximo. Ou seja, se existe um suprezinho de A, o Azinho não pode pertencer a A, porque ter elemento máximo é o quê? É uma cota superior que está no conjunto. Então, o máximo é o supre do conjunto. Quando ele tem elemento máximo, o supre é o próprio elemento. Então, se A não possui elemento máximo, se existe o supre de Azão, ele não pode pertencer a A. Então, vamos provar por contradição. Suponha que Azão possua elemento máximo. Isso implica que existe um Azinho pertencente a A, tal que x é menor ou igual que Azinho para todo x pertencente a A. Mas o Azinho está em A, então como Azinho pertence a A, o Azinho ao quadrado é menor que 2. Então nós vamos encontrar um R pertencente aos racionais, tá? Entre 0 e 1, tal que A mais R, o R é maior que 0, então A mais R é maior que A, onde A mais R ao quadrado é menor que 2. Isso seria um absurdo, porque olha só, se Azinho fosse o máximo de A, todos os elementos de A nunca iriam ser maior que Azinho, mas eu vou provar que se um elemento está em Azão, né, se o supre já estivesse dentro de Azão, ele seria um racional, mas aí eu construiria outro racional maior que ele, que ainda estaria no conjunto, mas esse racional estando no conjunto teria que ser menor ou igual, entendeu? Como é que a gente consegue provar isso? A gente faz muitas vezes, gente, muitas coisas na análise. Como é que o cara achou isso? A gente vai fazer muitas coisas na análise de trás para frente. Como é que a gente acha esse R? A mais R ao quadrado menor do que 2 implica, gente, dizer que A ao quadrado mais 2AR mais R ao quadrado é menor que 2. Tá certo? Mas eu quero R entre 0 e 1, não é isso? Se o R é maior que 0, vocês vão ver que eu vou achar esse R entre 0 e 1. Isso eu vou ter que R ao quadrado é menor que 1. Isso equivale a dizer que A ao quadrado mais 2AR mais R ao quadrado é menor que A ao quadrado mais 2AR. Tá certo? Bom, se existe um R entre 0 e 1, tal que A ao quadrado mais 2AR seja menor que
Aí isso implica dizer que A mais R ao quadrado vai ser menor que A ao quadrado mais 2AR e é menor que 2. Eu vou achar um cara maior que A, eu vou achar um cara A mais R maior que A cujo quadrado é menor que 2. Contradizendo o fato de A ser o máximo. Mas como é que eu acho esse R aqui, ó? A ao quadrado mais 2AR ser menor que 2 é equivalente a dizer que 2AR é menor que 2 menos A ao quadrado. E equivale a dizer que o R pode ser maior que 0 e menor que 2 menos A ao quadrado sobre 2A. Isso tudo pertence aos racionais. Gente, mas os naturais não é? Como os naturais, eu posso usar isso daqui, né? Como N é ilimitado sobre os racionais pela propriedade arquimediana, pela propriedade arquimediana, tá? Existe um N pertencente aos naturais, tal que 0 é menor que 1 sobre N, que é menor que 2 menos A ao quadrado sobre 2A. Mas eu chamo esse 1 sobre N de R, então existe um R, tá? Ah, se o N for 1, podemos tomar o N1, podemos tomar, se o N for 1, se o N for 1, podemos tomar se o N for 1, né? Nesse caso aí, se eu achar o N igual a 1, a gente pode tomar o N1 igual a 2, né? Se o N for 1, ó. Se o N for 1, podemos tomar 1 sobre N1, que eu vou chamar 1 igual a meio, que é igual a R, que é menor que 1, que é menor que 2 menos A ao quadrado sobre 2A. Então, olha só que legal. Vamos aqui de baixo para frente, ó, de baixo para cima. Dado A racional, eu estou supondo que A ao quadrado é menor que 2. 2 menos A ao quadrado sobre 2A pertence aos racionais. Então, existe um natural que 1 sobre N seja menor que esse racional. Se 1 sobre N for menor que for igual a 1, eu posso tomar 1 sobre N como 1 meio. Mas se já for menor que 1, já pega 1 sobre N e chama esse cara de R. Se acontece isso, o que eu vou ter? Chamando isso de R aqui, eu vou ter que 2AR é menor que 2 menos A ao quadrado. Passando o ao quadrado para lá, eu vou ter que A ao quadrado mais 2AR é menor que 2. Mas aí, como 2 mais R ao quadrado é menor que A ao quadrado menos 2AR, ó, porque usando o fato que o R é menor que 0 é menor que 1, isso daqui é menor que isso. Entendeu? Então o R é menor que 1. E aí eu consigo, para o momento que eu provo que o R é menor que 1, eu consigo provar que esse cara aqui é menor que esse, que é menor que 2. Ou seja, dado Azinho pertencente a, se eu suponho que A tem elemento máximo, é possível encontrar um R entre 0 e 1 que A mais R é maior que A e A mais R ainda está elevado em A. Mas isso contradiz o fato de que Azinho é o máximo de A. Então,
não possui elemento máximo, tá? Agora a gente vai trabalhar com B, tá? Vamos trabalhar com B. O B é o conjunto dos y pertencentes racionais, y maior que zero, tal que y ao quadrado é maior que 2. Vamos provar que B não tem elemento mínimo, né? Vamos provar que B não possui elemento mínimo, tá? Ou seja, se x1 pertencente a B fosse o mínimo de B, então para todo y pertencente a B, o x1 seria menor ou igual que y. Porém, a partir do x1 a gente mais porém, dado x1 pertencente a B, tá, peraí. X1 pertencente a B, podemos encontrar um R maior que zero, tal que onde y1, como é que é? x1, né? Onde x1 menos R é maior que zero e x1 menos R é menor que x1 e x1 menos R ao quadrado é maior que 2. Ou seja, dado um x1, eu posso encontrar um cara menor que ele que ainda está no conjunto. Contradizendo o fato que esse cara é o mínimo, todos os elementos do conjunto teriam que ser maiores ou iguais que ele. Bom, encontrar um R maior que zero, tal que x1 menos R ao quadrado ainda seja maior que 2, equivale a dizer, né? Isso equivale a dizer que x1 ao quadrado menos 2x1R mais R ao quadrado seja maior do que 2. Só como R é diferente de zero, a gente sabe que R ao quadrado é maior que zero, né? Como R ao quadrado é maior que zero, eu vou ter que x1 ao quadrado menos 2x1R mais R ao quadrado é maior que x1 ao quadrado menos 2x1R, tá? Bom, se eu conseguir achar um R, né? Se conseguirmos achar um R maior que zero, tal que x1 ao quadrado menos 2x1R seja maior que 2, então a gente consegue provar o que a gente quer, né? Mas isso ser maior que 2 equivale ao que, gente?
equivale a que menos 2x1r tem que ser maior que 2 menos x1 ao quadrado. Mas eu vou multiplicar por menos 1, tá? Isso equivale a dizer que 2x1r é menor que x1 ao quadrado menos 2. Isso equivale a dizer que o r tem que ser menor que x1 ao quadrado menos 2 sobre 2x1. Isso daqui tudo é racional. Mas isso é possível, né? E dado um racional, eu sempre encontro o natural que o inverso dele está aqui, propriedade de Arquimedes, não existe esse R, né? Existe R maior que zero, tal que R pertence ao racional, e R é maior que zero e menor que x1 ao quadrado menos 2 sobre 2x1. Entendeu? Agora eu quero que x1 seja positivo. Como o R é menor que isso daqui, 2x1 ao quadrado sobre 2x1, eu vou separar aqui. É x1 sobre 2 com menos 1 sobre x1. Isso é menor que x1. Tá? Tá bom? x1 sobre 2 menos 1 sobre x1 é menor que x1. Isso implica dizer que x1 menos r é positivo. Tá? Então, qual é a conclusão? Conclusão seguinte. Dado x1 maior que zero, tal que x1 ao quadrado seja maior que 2, existe um r maior que zero, tal que x1 menos r seja positivo e x1 menos r menor que x1, onde x1 menos r ao quadrado ainda é maior que 2. Então, o que contradiz o fato que x1 é o mínimo? Se ele é o menor, quem é o mínimo? Todos os elementos do conjunto teriam que ser maiores ou iguais que ele, mas existe um cara menor que ainda está no conjunto, entendeu? O que contradiz o fato que x1 é o mínimo. Logo, B não possui também mínimo. Logo, o conjunto B não possui mínimo, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos recapitular aqui. Esse conjunto A aqui, ele não possui máximo, esse conjunto B não possui mínimo. Para todo x em A, vamos botar o A aqui de novo, tá? Ó, aqui. Para tudo, então a gente tem aqui, né? Conjunto B não possui mínimo. Cadê? Finalizando aqui. Para todo x pertencente a A e y pertencente a B, o x é menor que y. Como é que a gente vai provar? O A são os x maiores ou iguais que zero, tal que x ao quadrado é menor que 2. E o B são os y maior que zero, tudo está dentro dos racionais, tá? Tal que y ao quadrado é maior que 2. Todo cara que está em A e todo cara que está em A é menor que todo cara que está em B.
Por quê? Porque se x fosse maior que y, pela monotonicidade, né, da multiplicação, eu teria que x ao quadrado seria maior que y ao quadrado. E como y pertence a b, y seria maior que 2. Aí nós teríamos que x ao quadrado é maior que 2. Absurdo, porque o x está em A. Absurdo. Pois x pertence a A e x ao quadrado é menor que 2, tá bom? Agora vamos juntar tudo, vamos lá. Vamos juntar todos os pedaços num quebra-cabeça só, vamos lá. Se Azinho é o supre de Azão, tá? O que isso implicaria? O A ao quadrado não pode ser menor do que 2. Menor do que 2. Pois, se A ao quadrado fosse menor do que 2, o A seria o máximo, né? O A seria o máximo de Azão. E Azão não possui máximo. Quer dizer, um supre que está no conjunto é o máximo, né? O A seria o máximo de Azão e Azão não possui máximo. Tá certo? Se Azão ao quadrado fosse maior que 2, obviamente o A tem que ser maior que 0. Certo? Eu estou trabalhando com Azão maior e igual que 0, né? Mas é o supre de A, então Azão é maior ou igual que 0. Para ser maior que 2, só pode ser maior que 0. Se Azão fosse maior que 2, o Azão seria maior que 0 e Azão pertenceria a Y. Como Y não possui mínimo, como Y possui mínimo, então existiria um Z1 menor que Azinho, tal que Z1 ao quadrado seria que ser maior que 2, tá? Então, se para todo cara que está em A e todo cara que está em B, o x é menor que y, então como? Para todo x pertencente a A, isso implicaria que x ao quadrado seria menor que 2. E Z1 ao quadrado é maior do que 2, e Z1 pertence a y, eu teria o quê? Que x ao quadrado teria que ser menor que Z1 ao quadrado para todo x pertencente a x. Aí isso implicaria em x ser menor que Z1, né? O Z1 está em Y e o X está em A, então o X tem que ser menor que Z1 para todo X pertencente a A. Só que o Z1 é menor do que A. Como X é menor que Z1 e Z1 é menor que A, isso contradiz o fato que A é o supremo, porque o A tem que ser a menor das cotas superiores. Isso contradiz o fato de que Azinho é o supremo de A. Então, se
Se Azinho, que é o supremo de A, é tal que Azinho ao quadrado não pode ser menor que 2 e Azinho ao quadrado não pode ser maior que 2, isso implicaria... E o Azinho é o supremo dentro dos racionais, tá? Porque o cara está dentro dos racionais. Isso implicaria que Azinho ao quadrado seria igual a 2, tal que Azinho é um racional. Porque, na verdade, o que eu quero provar? Eu quero provar que esse conjunto aqui... ele não possui supremo nos racionais. Não existe um cara dentro dos racionais que é a menor das cotas superiores, entendeu? Mas os gregos já tinham provado, isso daqui é impossível. Aí eu vou até linkar outro assunto também. Isso daqui, Azinho pertencente aos racionais cujo quadrado é igual a 2, é impossível. Se A pertence aos racionais, tal que A ao quadrado é igual a 2, tá? Eu poderia dizer, poderíamos representar Azinho como P sobre Q, tal que o MDC de P e Q é igual a uma fração irredutível. Aí isso implicaria que a P ao quadrado Q ao quadrado, sendo igual a 2, isso implicaria que P ao quadrado isso implicaria que P ao quadrado seria igual a 2Q ao quadrado, lá na álgebra. Ah, mas o 2 dividiria P ao quadrado, mas se um primo divide o produto de dois inteiros, ele tem que dividir um 2, então 2 dividiria P. Isso implicaria que P seria igual a 2 vezes Q1, tal que Q1 pertence a Z. E aí, substituindo aqui, eu teria que 4Q1 ao quadrado seria igual a 2Q ao quadrado. Aí, esse equivalente a dizer que dividindo tudo por 2, 2Q1 ao quadrado seria igual a Q2 ao quadrado. Isso implicaria o quê? Que 2 dividiria Q2 ao quadrado. 2 dividiria Q2. Mas quem é Q2? Não, peraí. Não, eu botei aqui 2Q2. Não, aqui é Q mesmo. Mole, Q2, Q. 4Q ao quadrado seria igual a 2Q ao quadrado. E aí eu teria que 4Q ao quadrado seria igual a Q ao quadrado. A professora sempre volta, tá bom, gente? Os erros às vezes acontece. Aí eu teria aqui, ó, dois dividiria aqui ao quadrado. Isso implicaria dois dividiria aqui. Mas aí o que eu tenho? Que 2 divide P, e aí logo 2 divide P e 2 divide Q. O que contradiz o fato que o MDC entre P e Q é igual a 1, né? Se 2 divide, o MDC, o máximo de vezes com a memória é igual que 2. Então, não existe, então, portanto,
não existe A pertencente aos racionais, tá aqui A ao quadrado é igual a 2. Esse A cujo quadrado é igual a 2, isso implica que A é a raiz de 2, que é quando a gente introduz os irracionais. Então, o que a gente conclui? Que nesse caso aqui, esse conjunto A aqui, ele não possui supremo nos racionais, mas ele possui supremo nos reais. E o supremo desse conjunto é a raiz de 2. Então, existe um axioma que o Elo fala, né? Que os racionais, que existe um corpo ordenado, que é chamado corpo, é quando você faz o completamento do corpo ordenado, tá? Existe um corpo ordenado completo e esse corpo ordenado é o corpo dos reais, tá? Existe. O Elo fala isso, né? O axioma. Então, o corpo ordenado, então vamos lá, o corpo ordenado, ele é dito completo se todo conjunto, o corpo ordenado K, ele é dito completo, se todo conjunto X contido em K limitado possui supremo. Vimos que os racionais não é completo. Ele é ordenado e não é completo, porque existe um conjunto lá que ele é limitado, mas ele não tem supremo, o supremo é um irracional. Então existe um axioma do completamento. Você pode inserir nos racionais os irracionais. Existe esse axioma do completamento de um corpo ordenado, que diz o seguinte: existe um corpo ordenado completo. R, obviamente, todo corpo ordenado, a menos, eu vou dar isso na sala de aula, a menos de um homorfismo, todo corpo ordenado contém os naturais e contém os racionais, tá? Existe um corpo ordenado R chamado de corpo dos reais. Então, a gente viu que, tá bom, existiam os naturais que está dentro dos complexos e está dentro dos racionais. Ok. Trabalhar só com esse corpo, nem todo conjunto limitado aqui possui supremo. Então, a gente vai inserir nos racionais os irracionais. E aí, a gente faz o completamento dos racionais, inserindo junto aos racionais os irracionais. E esse corpo aqui, racionais unido aos irracionais, ele é ordenado, todo o conjunto limitado nele possui supremo, tá bom, gente? Então, um abraço, daqui a pouco eu vou fazer o trabalho e vou mandar para vocês, tá bom? E a gente vai comentar algumas coisas mais na aula.